E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuando a resolução da prova da Unicamp, segunda fase, 2022. Questão 22, a última questão de química dessa prova. E muito interessante, que mostra a eletroquímica, e é a primeira questão que a gente vai necessariamente ter que fazer cálculos para resolver ela. Vamos ver? Bom, então nessa questão aqui, a gente tem na questão 22 uma questão que vai envolver cálculo. Isso é legal, porque todas as outras questões são conceituais. Então vamos lá. Questão 22. Recentemente, pesquisadores desenvolveram uma célula eletroquímica que usa glicose como combustível para gerar energia elétrica, né, eletricidade. Figura ao lado. Então, a figura ao lado seria essa figura aqui, onde glicose ela sofre um processo de oxidação, forma glucolactona. Como que eu sei que é um processo de oxidação? Porque a glicose está dando elétron, então esse 2 elétron que está saindo da reação, quem dá oxida. Então vamos escrever aqui, ó, oxida, né? Quem dá elétrons, oxida. E como eu sei também que é oxida, que está acontecendo a oxidação, o fluxo de elétrons sempre sai do ânodo, que sofre oxidação, e vai para o cátodo, um fluxo elétron, cátodo. Então, perfeito. Então, os elétrons vão sair da glicose e ele vai passar por um sisteminha que vai chegar no cátodo, onde sofre a redução. A redução, quem sofre redução, recebe elétrons. Beleza, redução recebe elétrons. Então, esse processo aqui vai estar recebendo elétrons junto com oxigênio, mais H+, e vai estar formação de água através de uma enzima chamada lacase. Então, vamos lá ver mais o que o texto fala. Na célula usa-se enzimas absorvidas em eletrodos de papel, onde ocorrem reações que geram a corrente elétrica. Então, do ânodo vai para o cátodo, né, os elétrons, e esses elétrons podem ser aproveitados. O eletrodo da esquerda é previamente mergulhado numa solução de glicose de 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro e depois é retirada essa solução. A célula está pronta para funcionar. No seu funcionamento, no gráfico, no campo de resposta, observa-se uma queda da corrente ao longo do tempo, um reflexo da diminuição da concentração da glicose. Assim, para efeito de cálculo, pode-se considerar que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à concentração de glicose. E, de fato, se eu tenho mais glicose, evidentemente, se tem todos os componentes necessários para reagir com a glicose, mais intensidade de corrente elétrica vai se formar, tá ok? Então, a gente, no caso, precisa dessa enzima. Quanto mais glicose, mais H+ se forma, mais elétrons circulam no sistema, né? Então, mais intensidade de corrente elétrica vai se ter, tá? Então, essa é a ideia que se possa ter nesse sisteminha aí. Imagina uma situação que a célula eletroquímica esteja inserida diretamente na corrente sanguínea de um indivíduo saudável, cuja concentração é 90 miligramas por decilitro. Aqui a gente começa a pensar lá no Matrix, né? No filme Matrix, que tem as pessoas estão lá assistindo um processo, né? E aonde as máquinas estão pegando a glicose do ser humano para obtenção de energia elétrica. Eu já lembrei no filme. No gráfico do espaço e resposta, esboce uma curva de corrente em função do tempo produzido pela célula nessa situação. Construa a curva usando os argumentos quantitativos e justifique seu formato quantitativo. Então, agora a gente vai fazer conta. Então, vamos primeiramente pensar alguns dados. A gente tinha 20 vezes 10 a menos 3 mols por litro de glicose e obtivemos esse gráfico aqui. Esse gráfico ele apresenta de uma forma bem interessante. Ele começa com 80 microamperes, né? E em função do tempo, à medida que o tempo vai se passando, a glicose vai sendo consumida, né? Então a concentração vai diminuindo e ela vai diminuir até mais ou menos 6 horas. Então ela diminui de 80 para 60, né? Esse foi aqui o delta que se teve em 6 horas. Depois de 6 horas, ou seja, consumiu 20 microamperes em 6 horas. Depois de 6 horas, ela cai em 2 horas de 60 para 10, ou seja, caiu 50 microamperes em 2 horas. Que teve, por que duas curvas, né? Porque foi uma linha constante, né? Porque ela não se manteve uma linha constante assim. Alguma coisa deve ter ocorrido. Em geral, esses sistemas eletroquímicos eles necessitam de um pleno funcionamento de todo mundo, né?
da própria glicose, do oxigênio aqui entrando no sistema, da lacase, da enzima, da umidade, enfim. Se um dos componentes sumir ou começar reações laterais, faltar um dos componentes, os elétrons, a reação acaba tendo um gráfico inesperado, que é exatamente o que aconteceu aqui. E isso vai ajudar a gente numa construção da nossa resposta. Bom, a outra questão é a seguinte, é a concentração. A concentração no texto foi dada em 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aqui a gente tem 90 miligramas por decilitro. Então a gente está com concentrações diferentes. A gente está falando mol por litro no enunciado e no texto base. E aqui no enunciado a gente está falando miligrama por decilitro. E a gente teria que fazer a conversão. Existe um dado aqui na resposta que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então, vamos fazer a conta. Então, a gente tem 180 gramas, eu tenho 1 mol no caso da glicose. Tá? Ok. Agora, como que eu faço para a transformação de 90 miligramas para mol por litro? Então, vamos lá. 90 miligramas por decilitro. O que seria o miligramas? Significa que eu tenho 90 vezes 10 a menos 3 gramas. O decilitro nada mais é do que 0,1 litro. Opa! Então, se eu fizer a continha aqui, isso aqui é equivalente a falar que eu tenho 900 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, ok? Então, né, 90 dividido por 0,1 é a mesma coisa como se estivesse multiplicando por 10. Então, vai ficar 900. Ok, isso aqui eu tenho massa por volume. Meu volume é exatamente igual ao volume que está na concentração inicial, que é mol por litro. Como que eu transformo, então, massa em mol? Bom, então, vou fazer continha aqui. A cada 180 gramas eu tenho 1 mol. Se eu pensar em 900, esquece o 10 a menos 3 lá. Então, quanto teria? Seria x. Então, isso aqui seria 5. Vamos colocar o 5 mais espaçado aqui. Seria 5, né? 900. Mas eu tenho 10 a menos 3 lá. Então, eu tenho 900 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, vamos colocar aqui o 10 a menos 3. Fica um pouco confuso, mas é o jeito mais fácil de a gente fazer a continha, para a gente enxergar as coisas. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3 mol. Como o nosso volume já está em litro, então isso aqui é 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a nossa concentração. Ok, então se eu tenho essa concentração, ela é diferente da concentração no enunciado, no texto base. O texto base fala que eu tenho 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Bom, então vamos colocar cada coisa no seu lugar. Quando eu tenho 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro, a minha corrente inicial foi 80 microampere. Então, foi 80 microampere. Agora, eu tenho quanto? Eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ou seja, 4 vezes menos. Então, qual que vai ser a minha corrente? Vai ser 4 vezes menos. 80 dividido por 4 vai dar 20 microampere. Então, eu espero que no meu gráfico a minha corrente vai estar em 20 microampere. Então, ela vai começar aqui em 20 microampere. Só que tem um detalhe que é muito interessante. No texto, ele fala aqui que foi pego, né, um papel, né, que é o eletrodo, foi mergulhado na solução e foi fazer o funcionamento, né, ou seja, a glicose foi sendo consumida, né, e foi gerando corrente elétrica. E aqui nesse texto ele fala que ele colocou num indivíduo saudável, na corrente sanguínea do indivíduo saudável. Colocou e tirou, manteve-se. Então, se manteve-se, existe uma quantidade de matéria, de glicose ali presente. O cara não tem algumas gotas de glicose, ele tem vários litros, mais ou menos 5 litros. Então a concentração vai ficar constante. É verdade. Então se vai ficar constante, necessariamente não vai ter alteração no gráfico. Então o gráfico não vai começar em 20 microampere, porque depende da concentração, mas não vai ter essa variação que se teve, como teve no gráfico apresentado. Agora cabe saber o que ocorreu a partir de 6 horas. Não está no texto informando se foi uma degradação, o que aconteceu para a corrente ter diminuído.
Mas se a gente pensar só na glicose, isso aqui a gente iria pensar em ficar constante. Então poderíamos pensar assim. Eu acredito que há um sistema secundário ocorrendo. Então, a lacase acaba, a quantidade de lacase, a enzima desativa, a presença de oxigênio foi suficiente para permeabilizar o papel, alguma coisa. Então, aqui fica meio dúbio o que vai acontecer posteriormente. Então, não dá para saber, né, o que vai acontecer. Mas, a princípio, eu manteria uma reta e faria minha justificativa que a concentração, como a corrente depende da concentração, eu faria minha resposta assim, como a corrente depende da concentração, 20 vezes 10 a menos 3 mol por litro, gerou uma corrente, né, uma intensidade de elétrons de 80 microamperes, então 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, mantendo essa proporção, vai ser 20 e vai ser constante, porque está ligado direto à corrente sanguínea de um indivíduo saudável, então manter isso é constante, né? E deixaria um adendo, ou deve ter ocorrido a partir de 6 horas alguma modificação, e essa modificação de fato pode também ser uma modificação que ocorra no sistema. Então é uma coisa que a gente precisaria saber, mas não tem essas informações no texto. Bom, então o item A é um item que a gente já ganha 2 pontos, sofrido, não é tão simples assim. Vamos para o item B. Com base nas informações no gráfico disposto no espaço de resposta, calcule a quantidade em mols de glicose que foi consumida durante as primeiras 3 horas de funcionamento. Bom, então aqui eu vou pegar o gráfico novamente, eu vou repor o gráfico aqui e vamos pensar numa situação. Eu vou pensar aqui, 3 horas de funcionamento, o que aconteceu nessas 3 horas? Bom, nessas 3 horas eu tenho 80 microamperes que vai passar para 70. Então, eu tenho que fazer o seguinte, existe uma fórmula na eletroquímica que a gente chama de kit, quantidade de corrente, né? Carga, né? É igual a corrente vezes o tempo. Esse gráfico aqui está sobre corrente, aqui eu tenho tempo. Então, esta área, que eu vou até pintar aqui essa área que está aqui, ela corresponde exatamente à corrente. Tá. Então, se ela fosse, por exemplo, 73, é só fazer 70, né, que seria corrente, vezes o tempo, 3 horas, a gente teria condições de exatamente saber a corrente. Só que eu começo no 80 e depois cai para 70. Então, isso aqui, na verdade, é um trapézio. E como que a gente calcula um trapézio? Bom, a forma do trapézio, a área de um trapézio é determinada assim. A gente pega a base maior mais a base menor, né, soma os dois, vezes a altura, divide por 2. Então, no nosso caso, a gente quer saber a área, que seria equivalente, né, vamos colocar aqui, equivalente à nossa corrente. Essa área é o quê? Ela vai começar a base maior, que a gente vai pensar que seria a base de 80, né? Vamos pensar que é a base de 80, mais a base menor, que seria aqui a 70, seria essa base aqui, vezes 3 horas, que é o tempo que eu tenho, dividido por 2. Então, fazendo a continha, eu já fiz aqui, dá 225 microampere hora. Beleza. O microampere nada mais é que o 225 vezes 10 a menos 6 ampere hora. A gente tem um quesito que a gente, quando trabalha essa fórmula do kit, que é a carga é dada em coulombs. E coulombs a gente também vai trabalhar o seguinte, que é ampere vezes segundo. Então, aqui a gente vai trabalhar com tempo em segundos. Então, a gente vai transformar esse tempo em hora em segundos. Então, vai ser 225 vezes 10 a menos 6 vezes 3.600, né? E aqui vai ter a resposta ampere por segundo, né? Ampere segundo. Eu já fiz a continha, vai dar 0,81 ampere segundo, que equivale a 0,81 coulombs. Então, essa aí é a quantidade de corrente gerada. Para não ter confusão, a gente está falando aqui esse A que significa área, tá? Porque depois quem vai estudar vai falar que A vai pensar, é corrente, não, esse A aqui é de área, que foi a área que a gente achou aqui para saber a quantidade de carga que se foi gerado no nosso sisteminha. Bom, então ele quer saber a massa glicose, ok? E como que a gente vai descobrir agora essa glicose, né? Qual que é a massa dessa glicose? Bom, existe um jeito? Sim, existe. Eu vou colocar aqui, vou duplicar o slide. Opa, deixa eu apagar isso aqui para que fique mais fácil de a gente entender.
existe uma formulinha que é a seguinte, que um mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Esse dado foi dado para a gente, né, lá. Constante Faraday, 96.500 coulombs, que equivale a um mol de elétrons. Então, até ele fala que um coulomb é ampere, né, que é corrente vezes segundo, caso algum aluno tenha esquecido. Então, um mol de elétron é 96.500 coulombs. Então, se a gente achou 0,81 coulombs, então quantos mols a gente tem? A gente tem, eu já fiz essa conta, deu 8,4 vezes 10 a menos 6 mol de elétrons. Ok, então essa é a resposta final? Não, não é a resposta final. Lá no texto, a gente tem que a glicose, ela forma glucolactona, então ela libera 2H+, e 2 elétrons. Então, para cada mol de glicose, a gente tem 2 mols de elétron. Então, a gente pode colocar aqui que 1 mol de glicose está associado a 2 mols de elétrons. Então, se eu tenho 8,4 vezes 10 a menos 6 mol de elétrons, então, de glicose, eu vou ter metade, né? É 1 para 2, estequiometria 4,2 vezes 10 a menos 6 mol de glicose. Como ele perguntou mol de glicose e não massa de glicose, a resposta então está feita, né? Com base nas informações no gráfico, no espaço de resposta, calcule a quantidade em mol de glicose que foi consumida nas 3 horas de funcionamento. Então, eu vou ter que exatamente fazer isso aí. Vou ter que olhar no meu gráfico, fazer essa área para saber a quantidade de carga que foi consumida nesse processo. Eu vou ter essa carga, nada mais é que a corrente vezes o tempo, como no nosso caso que deu um trapézio, né? Tem uma variação nessa corrente. A gente fez o cálculo do trapézio, achou 0,81 coulombs, né? Que é a carga, né? Que é o nosso Qzinho aqui. Esse Qzinho está associado a 96.500 coulombs, é 1 Faraday, né? Que está associado a 1 mol de elétrons. 0,81 coulombs tem quantos mols de elétrons? Achamos os mols de elétrons, fomos à estequiometria, a cada 2 mols de elétrons, então 1 mol de glicose forma 2 mols de elétrons. Se a gente achou 8,4 vezes 10 a menos 6 mols de elétrons, consequentemente foram gastos, né? 4,2 vezes 10 a menos 6 mols de glicose. Então tá aí a resposta. Essa foi o único exercício que tinha que fazer um cálculo efetivo na prova da Unicamp. Um exercício interessante, difícil, né? O aluno tinha que ter uma boa noção do que tratava eletroquímica, né? Para aplicar. E é uma questão bem interessante, que inclusive remete ao filme do Matrix. Caso tenha gostado dessa questão, ou que gostado da resolução, né? Às vezes não gostou da questão, mas gostou da resolução. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que estão estudando química. Abraços e até mais!